Certa vez ouvi uma história engraçada, creio que até uma piada, sobre um milionário que havia morrido e o seu sepultamento estava ocorrendo, estava atravessando a cidade, e esse milionário tinha uma limusine muito bonita. E ele exigiu que a sua limusine fosse sepultada junto com ele. E o caixão dele estava sendo conduzido dentro da limusine. E quando ia todo aquele trajeto, com aquelas pessoas acompanhando, vários colegas dele com seus grandes carros e a limusine conduzindo o caixão, e havia dois mendigos na rua. Aí um olhou para o outro e apontou para a limusine e disse: "Tá vendo? Isso aí é que é vida." Aqueles dois mendigos manifestaram de forma irônica, um deles pelo menos, um conceito errado, baseado na aparência, de que a nossa vida aqui pode ser tudo que existe, as nossas posses, os nossos bens, o nosso poder, a nossa influência e a nossa posição. Mas o capítulo 14 do livro de Isaías nos ensina que não é bem assim. Que essa vida não é tudo que existe, que todos nós passaremos pela morte e que há apenas dois destinos para a eternidade. Ou o destino de ser restaurado como povo de Deus, ou o destino de ser punido como um adversário de Deus. A nossa situação aqui pode não permanecer, ou melhor, não vai permanecer a mesma quando a morte chegar. Ou seremos restaurados com o povo de Deus, ou condenados com os inimigos de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 14, versos 1 a 23. Isaías 14, 1 a 23 diz assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da tua dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: Desde que tu caíste, ninguém lá sobe contra nós para nos cortar. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: Tu também, como nós, estás fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos,
e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e lagoa de águas. Varrê-la-ei com vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Nosso Pai, suplicamos mais uma vez a Tua graça, agora pedindo entendimento, clareza de expressão, compreensão, mas acima de tudo amor e submissão à Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, depois que concluiu seu ministério profético, que durou mais de 50 anos, reuniu suas profecias e deu uma certa ordem a estas profecias. Profecias que agora temos no livro que leva seu nome. Nesta parte dos capítulos 13 a 23, ele reuniu as profecias que fez contra as nações que não eram o povo de Judá nem de Israel. As nações da época, as nações que muitas vezes oprimiam aquele povo. Ele reuniu nesse bloco de profecias em duas maiores sessões. A primeira, todas elas obedecendo uma certa ordem. Começam as duas sessões com uma profecia contra a Babilônia. Depois fala algo do reino de Judá, da restauração de Judá. E a seguir menciona outras nações, sempre colocando o reino de Judá como centro e mencionando nações, escolhendo nações, uma ao norte, uma ao sul, outra a leste, outra a oeste, para indicar que o juízo de Deus viria contra todas as nações da terra. E nestas profecias, além de falar do juízo de Deus contra as nações, ele também menciona a restauração do povo de Deus, que, no caso do nosso texto aqui, aparece nos 3 primeiros versículos deste capítulo. Nesse capítulo, ou na parte que nós lemos do capítulo, especialmente da parte do versículo 4, a segunda parte, 4b até o 23, nós temos um poema
muito bem feito, muito bem organizado, que na língua original se percebe toda a beleza do poema. É um canto fúnebre. Obedece, inclusive, o estilo e as rimas da época que se fazia um canto fúnebre. Mas é um canto fúnebre irônico, um canto fúnebre cheio de ironia. É um canto que celebra a morte de um rei tirânico, de um rei opressor. Esse rei opressor é dito ser da Babilônia. Não penso eu que Isaías está se referindo a um determinado personagem histórico, mas ele está idealizando o Império Babilônico na pessoa de um personagem que ele cria, que representaria tudo que a Babilônia era e foi, especialmente na sua arrogância e nos seus projetos contra Deus. E como profeta que era, ele fala além do seu tempo. Ele fala do Império Babilônico do seu tempo, representado nesse personagem idealizado, mas de tudo que o Império Babilônico já havia sido, desde a Torre de Babel, da tentativa de construir o império que se colocasse contra Deus e que arrogantemente fizesse o seu nome, uma torre que subisse até os céus e unisse toda a humanidade, representando então tudo aquilo que se colocava contra Deus, até a Babilônia final, que vai aparecer lá no livro de Apocalipse e que será destruída. A Babilônia, então, funciona nessa linguagem bíblica como um símbolo de todos os poderes deste mundo que se colocam contra Deus, que antagonizam contra Deus. Poderes liderados por Satanás, aquele que de fato pretende estar acima de Deus, que pretende ser semelhante ao Altíssimo, mas caiu. Todos os poderes humanos que vão contra Deus estão imitando e representando Satanás nessa sua tentativa arrogante, orgulhosa de se colocar contra Deus. E Isaías aqui neste poema descreve a queda não apenas do poder babilônico, mas de todos os poderes que se colocam contra Deus, e especialmente daquele poder final que virá sobre o mundo, que reunirá as nações e intentará contra o reino de Deus e acabar contra os projetos de Deus. Este poder será destruído. Mas antes de cantar ironicamente a morte desse rei caído, Isaías nos fala da restauração do povo de Deus. Inclusive nos indica que a razão de Deus punir os seus oponentes é exatamente para restaurar o seu povo. Um dos destinos que a humanidade pode ter, um dos destinos que você pode ter, é o de ser restaurado juntamente com o povo de Deus. Isaías então começa nesse capítulo dizendo: porque o Senhor se compadecerá de Jacó. O porquê aí nos dá a motivação de Deus para conduzir, para ordenar a história deste modo. Lembre-se que no capítulo 13, como nós vimos no domingo passado à noite, é profetizado o juízo de Deus sobre a Babilônia. O que Deus faria com a Babilônia? Na época de Isaías, a Babilônia era um poder já que estava emergindo. Havia tido a Babilônia da época dos patriarcas, mas depois essa Babilônia caiu e agora está nascendo um novo império, o Império Neobabilônico. Mas naquele momento da vida de Isaías, ainda é um poder limitado pelo Império Assírio. Se você está acompanhando a série de mensagens,
Você tem me escutado dizer várias vezes que no momento de Isaías, da vida de Isaías, o grande império ali do Oriente Próximo, o grande opressor, o grande bicho-papão, era o Império Assírio. A Babilônia ficava além do Império Assírio, era um poder emergente, mas ainda não tinha todo o poder que viria a ter. Mas o próprio profeta Isaías profetizou esse poder babilônico, que ele derrotaria a Assíria, tomaria a Síria, se tornaria o grande poder, o grande império daquela região e daquele mundo, e inclusive destruiria, vamos dizer assim, assolaria o povo de Judá. Tomaria as riquezas, os descendentes reais de Judá e levaria embora. Isso é dito no capítulo 39. E falando então desse grande império, que ainda se tornaria um grande império, que dominaria Judá, ele agora vai mais além. E no capítulo 13 falou do tempo, que depois desse grande império, a Babilônia, ter surgido, ter derrotado o reino de Judá, destruído o templo, levado as riquezas, levado a linhagem real embora, esse império babilônico, depois de cumprir o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha para ele, este império seria também destruído. É isso que ele mencionou no capítulo 13. E seria destruído de forma que o lugar onde foi a grande cidade babilônica se tornaria um deserto, um lugar assombrado, que nem os pastores de animais desejariam levar seus animais para pastar ali. E é isso que se tornou, de fato, o local onde foi a cidade da Babilônia, mais ou menos a 50 quilômetros da cidade de Bagdá, da atual cidade de Bagdá, lá no Iraque, mas um local em que nem as escavações arqueológicas têm condições de serem continuadas. A Babilônia, então, é isso hoje. Mas Isaías está profetizando, e eu enfatizo, antes dela se tornar a bela cidade que teria uma das 7 maravilhas do mundo, com seus jardins suspensos por Nabucodonosor. E ele já profetizou não só sua ascensão, sua queda, e agora, no início do capítulo 14, ele diz por que acontece tudo isso. Por que houve a ascensão e a queda da Babilônia? Deus está cumprindo seu propósito na história. Deus está ordenando a história, tendo em vista o seu projeto, o seu reino, o seu povo. E por que então que ele trouxe o juízo contra a Babilônia? Porque ele vai restaurar novamente o seu povo. Ele vai reunir o seu povo. A razão de Deus trazer juízo para os seus adversários ou contra os seus adversários é porque ele vai restaurar o seu povo. E o que motiva Deus para restaurar este povo? O que motiva Deus é a sua compaixão. Deus se compadece do seu povo. O que nós temos então aqui é Deus mencionando, ou o profeta falando, que Deus se compadecerá novamente de Jacó. Deus vai novamente ter compaixão. Esta palavra compaixão se refere a uma ternura interior. Ela é formada de uma raiz, de uma outra palavra que fala do ventre. Então se refere a uma compaixão que vem de dentro, a uma compaixão interior, que toma conta da pessoa, que move a pessoa a fazer o bem, a agir em prol de alguém que precisa. Na maioria das vezes em que a palavra é utilizada, é para Deus. E falando de Deus perdoando e restaurando pessoas que se arrependem, de Deus socorrendo pessoas que estão sofrendo as consequências de seus pecados, mas estas pessoas se arrependem, então Deus se compadece delas e estende a mão para ajudá-las.
Na maioria das vezes, a profecia se refere a isso, a esse ato compassivo de Deus em ajudar as pessoas. É a compaixão de Deus, aquele sentimento que vem dele de olhar para o seu povo, ver o seu povo sofrendo por causa das consequências do seu pecado, e ele se move então para agir. Duas ilustrações disso, que inclusive eu mencionei na pregação de quarta-feira, é a de José no Egito, quando ele viu seu irmão Benjamim chegando com os outros irmãos, e ele pergunta: é esse o irmão mais novo que vocês falaram? E os irmãos, sem reconhecerem José, dizem assim, e diz que José se moveu em seu íntimo, e aí é a raiz desta palavra. Houve uma compaixão interna, um movimento do seu coração, do seu interior, que fez com que ele até se afastasse e fosse chorar escondido. O outro exemplo é daquela mulher, aquela mãe que está diante de Salomão, disputando o filho. E aí uma diz: este aqui é meu filho, a outra diz: não, o filho é meu, porque as duas tinham tido filho, mas um deles tinha morrido. E aí Salomão pega o menino e diz: nós vamos resolver isso bem rápido, me tragam uma espada, que eu corto o menino no meio e dou metade para uma e metade para outra. Aí diz que a que era de fato mãe do menino, moveu-se em seu íntimo, sentiu compaixão, foi movida. Aí ela diz: não, se é para ser assim, pode entregar o meu filho para outra. Essa é a ideia desta palavra. Então, uma palavra que fala desse ato de socorrer quem está precisando. Mas é dito que, além da compaixão, um outro é a eleição. Deus tem elegido esse povo. Em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, é dada a razão porque Deus escolheu o povo de Israel, porque Deus elegeu Israel. Foi uma questão de que ele amou, não foi uma questão de mérito de Israel. E lá no texto é dito claramente: não é porque vocês foram melhores ou são melhores do que outras nações, ou mais poderosos, ou mais influentes. Não, eu me afeiçoei de vocês, eu amei vocês, e por isso eu vos escolhi. Então, já que Deus, motivado por essa compaixão e pela eleição, ele age, e age para restaurar o seu povo. E vai trazer este povo, vai colocar este povo na sua própria terra. Vai fazer com que estrangeiros se unam a este povo. Que este povo domine aqueles que o dominaram. Que este povo seja senhor daqueles que um dia foram senhores deles. Que este povo então tenha domínio. E é dito também que Deus vai dar descanso. A palavra aqui utilizada para descanso fala de segurança, de paz. Foi a palavra utilizada pelo pai de Noé quando foi nomear Noé, quando foi dar nome a Noé, lá em Gênesis capítulo 5. Dizendo: quem sabe não será através desse que Deus vai nos dar descanso de todas as maldições. Então a palavra descanso aqui se refere a um sonho que a humanidade tem, a um sonho que o ser humano tem, de uma terra perfeita, de uma volta ao Éden, de um tempo quando todas as maldições, tudo que é consequência do pecado, como doença, morte, trabalho duro, fadiga, opressão, angústia, dificuldade, quando tudo isso não existir mais. O descanso se torna um tema que percorre todo o Antigo Testamento, né? Já mencionamos o caso do pai de Noé, que esperava esse tempo, quando Deus restauraria todas as coisas e traria esta situação de descanso para a humanidade. Mas se torna também um tema no caminhar do povo durante o deserto, quando eles tinham que ficar mudando de lugar para lugar. Então é dito que a arca do Senhor ia na frente
procurando um lugar para descanso, procurando um lugar para repouso. Naquele momento eram repousos temporários, repouso apenas por alguns dias. O que eles almejavam mesmo e o que eles tinham em vista era o repouso lá na terra prometida. E é dito no livro de Josué que Deus, então, depois que eles conquistaram a terra, deu repouso dos inimigos. Mas esse repouso ainda não era completo. Ainda aguardava um dia em que a própria arca teria sua casa, teria seu templo. E aí foi na época de Salomão que aí a arca encontrou descanso. Mas ainda não era o descanso ideal, o descanso total. E isso é mostrado aqui. O povo de Deus ainda está sem o descanso, ainda está sem a restauração. E o livro de Hebreus vai nos falar isso, quando menciona então que Deus ainda vai trazer o descanso para o seu povo. Mas o profeta Isaías então menciona desse dia, quando o descanso de Deus chegaria. Esse é um dos destinos que você pode ter. O destino do descanso, o destino da tranquilidade, da paz, o destino de estar junto com o povo de Deus. Evidentemente que essa profecia trata diretamente do povo de Israel, da nação de Israel, até porque faz um contraste entre esta nação e as outras nações. Mas quando nós lembramos do que foi dito a Abraão, que Deus abençoaria os que abençoassem a ele e a sua descendência, e Deus amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Abraão e a sua descendência, nós entendemos que o descanso do restante da humanidade está ligado ao descanso do povo de Israel, ao descanso do povo escolhido. E Paulo vai mencionar isso lá em Romanos capítulo 11, que é do tratamento de Deus com Israel, inclusive da restauração que Deus vai fazer com Israel, que virá a plenitude para todas as nações. E, supremamente, através de um judeu, de um descendente de Davi, do Israel por excelência, o Senhor Jesus Cristo, é que vem o descanso, o destino de descanso para todas as pessoas. Ele mesmo disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dos destinos que você pode ter é o destino do descanso junto com o povo de Deus. E isso só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Deus há de restaurar o povo de Israel. E todos aqueles que seguiram o descendente de Israel, o Senhor Jesus Cristo, também desfrutarão deste descanso. Depois de falar disso, o profeta passa a tratar com aqueles que se opõem ao povo de Deus, aqueles que são inimigos. E aí ele disse que no mesmo dia que Deus desse descanso para o seu povo, este povo cantaria, entoaria um cântico. Contaria então uma espécie de provérbios. Esta é uma palavra muito ampla, que designa uma variedade literária muito grande, mas que tem como ponto principal, ou sentido principal, a ideia de explicar como a realidade de fato é. De explicar além das aparências. Pode ser feita com uma comparação, pode ser feita com uma poesia cantada, como é o caso aqui, mas a ideia principal é de um dito, de uma parábola, de um poema que explica a realidade além da aparência, que nos permite ver além do que está aparente. E é isso que esse poema vai fazer. Esse poema, então, vai falar do rei da Babilônia, esse rei idealizado. E vai falar do fim deste rei, da morte desse rei. E ao falar da morte desse rei, nos mostra o que de fato é a morte. A morte é a cessação, é o fim
de toda atividade maligna, de toda atividade contra Deus. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. A palavra tirania se refere a alguém que arrogantemente, orgulhosamente, soberbamente domina sobre outras pessoas. Com a morte, isso acaba. Alguém pode ter todo o poder dessa terra, dominar sobre outras pessoas, ferir outras pessoas, usar o seu poder para oprimir outras pessoas. Mas ela não faz isso eternamente. Um dia ela morre. Um dia, então, ela termina o seu poder neste mundo. Um dia cessa toda a sua atividade de domínio. É o próprio Senhor quem faz isso, verso 5, que quebra a vara dos perversos, o cetro dos opressores. E aqui é dito daquele cetro, do bastão, que o dominante tinha e que servia como símbolo de poder, mas que servia também para ele bater nas pessoas que lhe estavam subordinadas. Então é dito, Deus vai quebrar esse poder, essa é a ideia. Deus vai acabar com o poder do opressor, com o poder do arrogante. A morte significa o fim, o final da arrogância, o final do poder do arrogante. O arrogante não dominará para sempre, ele será derrotado, ele terá finalizado as suas atividades de mal. Esse cetro que ele usava para ferir os povos com furor, com golpes incessantes, com ira, então ele dominava as nações, ele perseguia de modo irreprimível. Esses soberanos que não se cansam de aumentar seu poder, e para ter mais poder e riqueza, ferem outras pessoas, oprimem outras pessoas. Isso não durará para sempre. A morte quebrará este poder. A morte será o fim deste poder. E a morte desse tipo de pessoas acaba produzindo alegria para os que ficam. É dito nos versos 7 e 8, agora sim a terra descansa, agora sim a terra está em paz, agora sim a terra está sossegada, todos estão vibrando, todos estão alegres, até as árvores, né? Os ciprestes e os cedros do Líbano. E Isaías já fez várias vezes menção àquela floresta que existia na época, ali ao norte de Israel, a floresta do Líbano, que todos os impérios que dominavam aquela região cobiçavam aquela floresta. Para eles, dominar a floresta era ter o domínio de toda a região, porque a floresta ali proporcionaria boas árvores, boa madeira para a construção dos seus palácios e assim por diante. Então, os grandes impérios queriam dominar esta floresta e explorar esta floresta. Então, é dito aqui que até o cipreste, que era uma árvore sempre verde, muito comum, e os cedros, aquelas árvores grandiosas e frondosas do Líbano, até elas estavam se alegrando, dizendo, pronto, agora o dominador morreu, agora o opressor morreu e ninguém mais já sobe contra nós. Mas se a morte é a cessação, o fim das atividades malignas na terra, ela não é o fim das atividades que punem os perversos. Ela não é o fim da punição, das atividades punitivas. É dito a partir do verso 9, que o além, isto é, o Sheol, a morada dos mortos, se turba, se perturba, treme, quando sabe que está chegando agora esta pessoa, está chegando aquele rei que quando era vivo, ele causava um furor, causava medo, causava terror em muita gente, pois ele morreu. E ele está chegando. Então, numa linguagem poética, Isaías diz que o além, o Sheol, o mundo dos mortos, se turba.
E até os que estão lá nas sombras despertam, acordam. E todos os príncipes até se levantam. Como é? Fulano também morreu. Como é? Fulano também está vindo ao mundo dos mortos. E aqui a linguagem, quando Isaías transmite esse espanto, numa linguagem poética, esse espanto naqueles que estão no mundo dos mortos, ele está sendo irônico, mostrando o seguinte: olha, até os mais poderosos também morrem. Até os cheios de poder, os cheios de riqueza, os que mandam, os manda-chuvas do mundo, esses também morrem. Esses também vão ao mundo dos mortos. Por mais espantoso que isto seja, a vida deles não é para sempre. Eles também morrem. Mas este versículo demonstra que há uma manutenção de identidade pessoal e de consciência após a morte. A morte não significa que a pessoa está dormindo, não lembra de nada, não lembra de quem é, não lembra do que fez. Não, não é isso. Ir para o mundo dos mortos é cessar as atividades na terra, cessar todo o domínio que tinha, tudo de mal que fazia na terra, mas é entrar numa outra esfera de atividade também, onde as pessoas se reconhecem, onde as pessoas até se falam e onde recebem a justa punição pelos erros cometidos, por se colocarem contra Deus aqui. A morte é a ocasião em que a fraqueza, a nossa fraqueza, fica exposta. Aqueles que estão lá então no mundo dos mortos, quando veem este personagem chegar, eles então espantados dizem: tu também estás fraco como nós? Tu também és semelhante a nós? Isso nos mostra que a morte expõe toda a fraqueza que temos. Procuramos disfarçar esta fraqueza durante a vida das mais diversas maneiras. Procuramos mascará-las com poder, com influência, com riqueza, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde, passando para as pessoas e para nós mesmos uma ideia de fortaleza, de força. Mas diante da morte, não tem forte. Diante da morte, não tem bravo. A morte leva a todos. E é isso que estas pessoas manifestam ali no poema composto por Isaías. Diz que eles dizem: até você que era poderoso, até você que mandava em todo mundo, até você que era cheio de poder lá no mundo, você agora também ficou fraco como nós. Você ficou como uma sombra. E a morte é isso. É apenas uma sombra da vida. Nós fomos criados por Deus como corpos animados, corpos com alma, ou alma encorpadas. E a morte é a separação disso. O corpo vai para um túmulo, ser consumido pelos agentes aí do tempo. E a alma vai para o mundo dos mortos, viver uma vida, ter uma existência, melhor dizendo, de sombra, de algo bem menos do que é a realidade da vida. Algo em que a fragilidade se coloca de modo bem patente. E aí é dito que a arrogância, a soberba, acabou. Tudo aquilo que nós nos orgulhamos em vida, tudo aquilo que nós construímos e podemos então ter certa vaidade, com a morte, tudo acaba. Não faz mais sentido. Derribada está na cova, jogada, lançada na cova, está a tua arrogância. Também é o fim do prazer e o som da tua harpa. Você que era poderoso,
que na hora que queria se divertir, mandava chegar as orquestras, os músicos e tocarem as harpas. Se por acaso tinha insônia à noite, mandava chamar os músicos para tocarem para você dormir. Agora, tudo isso aí acabou. A morte é o fim do prazer. A morte é o fim da soberba. A morte é o fim do poder. A morte é ter como cama gusanos. Gusanos são vermes. Isaías vai falar de vermes com duas palavras diferentes. Aqui ele diz: a cama, o colchão que você estará deitado, é um colchão de quê? De vermes. E o cobertor que você estará usando para se cobrir é um cobertor de quê? De vermes também. Basta nós pensarmos nisso um pouquinho. Que um dia, esse corpo que nós prezamos tanto, muitas vezes um corpo até que nós mimamos demais, não disciplinamos, permitimos que ele nos domine, esse corpo estará coberto de vermes. Pense um pouquinho nisso. Um dia, esse corpo tão precioso terá como cama vermes e terá como cobertor vermes também. Basta nós pensarmos nisso para percebermos que não há espaço para arrogância, que não há espaço para autossuficiência, que não há espaço para o orgulho, que não há espaço para ficar contra Deus. Sem Deus, nós teremos uma vida depois da morte, sem prazer, sem alegria, um corpo destruído pelos vermes e uma alma atormentada. É isso que espera aqueles que não se sujeitam a Deus nesta vida. Todos os prazeres cessam. Tudo que era prazeroso e valioso acaba. O corpo que desfrutou os prazeres aqui, agora serve de prazeres para outros. Serve de alimento para os vermes. Mas a morte, além de ser a cessação das atividades aqui, de experimentar as atividades de sofrimento no além, além de ser o término do poder, conquistas e prazeres desta vida, é também o fim de todos os sonhos e projetos. A morte para aqueles que não seguem a Deus é o final de todo sonho, de todo projeto, de toda expectativa, de toda esperança. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da alva ou estrela matutina, a primeira estrela que surge antes do nascer do sol, e assim aquela estrela começa a trazer a iluminação para a terra após a escuridão da noite. Era também um título dado aos reis daquela região, na expectativa de que estes reis trariam uma era melhor, trariam um mundo mais iluminado, um mundo melhor para se viver. E talvez fosse também um dos títulos dos reis da Babilônia, e aqui ele é chamado de estrela da alva, aquela estrela que nasce e começa o processo de iluminação de um dia, um filho da manhã. Mas essa estrela que brilhava bem alto, caiu, foi lançada por terra. Aquele que então tinha esse poder para debilitar as nações, para enfraquecer as nações, para assolar as nações, ele mesmo está assolado, ele mesmo está debilitado, ele mesmo está derribado. Mas antes ele tinha planos grandiosos. Ele dizia no seu coração, ele fazia os seguintes planos:
eu ainda vou ser maior do que eu sou, eu ainda vou ser o maior do mundo, eu ainda vou subir ao céu, eu ainda vou estar acima das estrelas de Deus, eu ainda vou colocar o meu trono no mais alto monte. E na cultura em torno de Judá, dos países que faziam fronteira com o reino de Judá, os países ali do Oriente Próximo, havia o mito de que os deuses que mandavam no mundo se reuniam numa montanha. E eles faziam as suas assembleias, as suas reuniões. E Isaías então está expressando aqui o que era o plano do coração deste rei babilônico, que ele acreditava nessa mitologia, e ele esperava também um dia tornar-se um Deus, ser endeusado, como esses deuses então da mitologia pagã. Ele esperava um dia ter um trono, junto às congregações, junto aos tronos dos deuses. E não só isso, mas ele ser o supremo Deus. Ele ser semelhante ao Altíssimo. Volto a dizer que essa profecia, este poema, se refere a um rei idealizado. E esse rei idealizado simboliza todo o poder humano que se opõe a Deus, todo o poder humano arrogante, que rejeita Deus, que não leva Deus em consideração e que planeja dominar tudo sem estar debaixo do domínio de Deus. E que todo este tipo de poder, de fato, expressa Satanás, expressa o alvo e desejo de Satanás. Então Isaías está descrevendo aqui esse rei idealizado, mas descreve também esse poder que existe no coração do homem sem Deus, que não quer levar Deus em consideração, quer ser o dono da própria vida, quer ser o senhor da própria vida, quer dominar tudo, porque se acha igual a Deus. O sonho com o qual Satanás tentou a humanidade lá no início: vocês serão como Deus. Mas esse alvo de ser o dono, de ser o Altíssimo, de ser supremo, de ser reconhecido, de ser honrado e endeusado, acaba com a morte. A morte dá um fim a este sonho louco e arrogante. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Seu sonho era subir à mais alta montanha, a Assembleia dos Deuses. Seu sonho era ser endeusado, era ser semelhante ao Altíssimo, era ter o teu trono governando a Assembleia dos Deuses. Mas não será isso. Você será lançado no mais profundo abismo. Você será precipitado no reino dos mortos. Pense nisso. Todo sonho de grandeza, todo sonho de endeusamento, todo sonho de poder e domínio acaba com a morte. A morte dá um fim a tudo isso. Por mais empenho que você tenha, por mais força que você faça, por mais trabalho que você se afadigue com ele, por mais conhecimento que você tenha, por melhores que sejam os teus planos para o teu empreendimento, para as tuas conquistas, para as tuas vitórias, tudo isso tem um fim com a morte. A morte acaba tudo isso. A morte põe um fim a tudo isso. Sem Deus, toda grandeza leva ao precipício. Sem Deus, toda altura termina na profundidade. Temos que honrar o Deus dos deuses, não querer ser deuses, não querer ser endeusados,
ser honrados, ser glorificados, ser reconhecidos aqui, seja em que área for. Esse não deve ser nosso alvo. Devemos sempre reconhecer que não somos os donos, não somos os senhores, somos os servos, somos os súditos. Todo o nosso talento, toda a nossa inteligência, toda a nossa força, toda a nossa influência, todo o nosso trabalho, tudo isso é para estar a serviço daquele que é o verdadeiro rei. Tudo isso é para fazer brilhar a única estrela que deve brilhar em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Se usarmos qualquer destas coisas para o nosso próprio brilho, para a nossa própria grandeza, o que estamos fazendo é cavando a nossa própria cova. Quando pensamos estar subindo, usando os nossos esforços e a nossa grandeza, sem servir a Deus, nós estamos descendo. Estamos cavando a nossa própria sepultura, cavando a nossa própria cova. Ao invés de grandeza, queda profunda. E isso causaria um espanto. É dito que os que te virem te contemplarão e eles vão fitar. E a ideia aqui é de alguém que fita com os olhos esbugalhados de surpresa. É a ideia desse homem que planejava ser tão grande, tão alto, e aí caiu e está lá no mundo dos mortos. E quando as pessoas veem, os olhos ficam embugalhados ali, esbugalhados. Elas não conseguem acreditar. É este aí o homem que fazia estremecer a terra. É este o homem que causava terror nos reinos, que punha o mundo como um deserto, que assolava a cidade, que dominava as pessoas e não dava liberdade aos cativos. É este o homem cheio de poder lá no mundo? É este mesmo, cortado e lançado por terra. As pessoas aí, nesse verso 16, a palavra traduzida na minha versão como contemplarão é entenderão, literalmente entenderão. Elas então vão discernir, elas então vão perceber. Lá no mundo dos mortos, elas vão perceber que aquele homem cheio de poder, aquele homem que causava o terror, aquele homem que dominava tudo, era igual a elas. Não era nada. Ele tinha poder para dominar outras pessoas. Ele tinha poder para assolar terras, para destruir cidades, para aprisionar outros seres humanos. Mas ele não tinha poder sobre si mesmo. Ele não tinha poder sobre a sua vida. Ele não tinha poder para não morrer. Ele não tinha poder sobre a morte. Lembre-se disso. Por mais poder que você tenha, por mais inteligência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, por mais domínio que você tenha sobre as pessoas ao seu redor, tem algo que você não domina. Tem algo que você não tem poder. É sobre a morte. Nem eu, nem você não sabemos nem o dia em que vamos morrer. E se soubéssemos, não havia nada que pudéssemos fazer. A morte vai chegar. A morte vai nos pegar. E é isso que causa espanto e essa compreensão naquelas pessoas. Lembra que é uma linguagem poética. Então, Isaías está imaginando a chegada desse poderoso lá no mundo dos mortos. E as pessoas espantadas ali, mas também você? Você que era o todo-poderoso lá na terra, o manda-chuva da terra? Você também? Sim. Até os mais poderosos morrem. E aí, para completar toda a ironia e humilhação, é dito que os outros reis, os seus corpos,
estavam pelo menos honrados em túmulos bem feitos, em mausoléus bem construídos, que pelo menos poderiam, aparentemente, dar uma ideia de grandeza. Então, passando diante de um cemitério, a gente vê um túmulo bem feito, bem construído, com pedras, talvez as pessoas mais ricas até de mármore. Lá dentro tem um corpo comido por vermes, igual o de qualquer outro túmulo, certo? Ou numa vala coletiva, ou num túmulo separado e bem construído de mármore, o interior é o mesmo. É o quê? Um corpo comido por vermes. Mas pelo menos fica a aparência de que essa pessoa foi honrada na vida, de que essa pessoa foi importante, e todo mundo que passa pode ler a placa, aqui jaz fulano de tal, e até ter suas realizações. Pelo menos resta isso, resta o nome, resta a lembrança, resta um pouco de amor de quem ficou. Mas no caso desse aqui, não. Diz que nem isso. Os outros reis têm lá os seus túmulos. Mas tu não vai ter uma sepultura. Não vais ter uma sepultura. Vai ser como um renovo. E aí lembra, é outra expressão muito usada por Isaías, né? Um tronco que nasce um galho, nasce um ramo. Mas aí esse ramo, no caso desse rei, foi cortado e jogado fora. Como um renovo, então, que é cortado, que é rejeitado e que é jogado fora. É isso que vai acontecer com você. Vocês terão um fim semelhante a alguém que morreu numa guerra. Imagine uma guerra daquela época, as pessoas lutando. E aí alguém foi traspassado a espada e caiu. Você acha que alguém vai ter a preocupação? Espera aí, rapaz, esse rei morreu, ó, o nosso rei morreu. Suspenda a guerra aí, que nós vamos pegar o nosso rei traspassado a espada, vamos fazer uma cerimônia fúnebre, vamos cavar um túmulo, mandar fazer e enterrar. É isso que acontece com quem morre na guerra? Não. Foi traspassada a espada, ficou ali, vai, a guerra continua, outra é traspassada, fica lá. E talvez no final do dia, no final da guerra, junto os mortos todos aí, porque é morto demais para a gente fazer um túmulo para cada um e joga todo mundo na mesma vala. É isso que ele está dizendo. Essa pessoa super importante, essa pessoa cheia de prestígio, essa pessoa se achando sempre poderosa, essa pessoa nem vai ter um funeral digno. A morte significa o fim de todo controle sobre a vida. Quem aqui pode garantir o tipo de funeral que quer ter? Você pode garantir? Você pode expressar um desejo, concorda comigo? Olha, no meu funeral eu quero que vocês cantem o hino tal. Eu posso dizer isso. Posso pedir de fato isso. Mas eu posso garantir que vai ser assim? Posso? Não posso. Depois que morreu, as pessoas fazem o que quiserem com o nosso corpo. Essa não é a verdade, né? Olha, eu já comprei o meu túmulo e quando eu morrer eu quero ser enterrado em um lugar tal. Eu posso pedir, mas garantir? De repente, morre no incêndio. Não consegue achar nem o resto do corpo, e aí? Ou morre no fundo de um mar, numa viagem no fundo do mar, e aí? Vocês estão entendendo o que o poema está dizendo? A morte é o fim de qualquer controle, de qualquer manutenção de plano para a minha vida. Com a morte eu não tenho poder nem de garantir um enterro digno para mim. Eu fico na mão dos vivos. Se eles quiserem me dar um enterro digno, bem. Se não quiserem, vai para uma vala comum e pronto. A morte é o fim de todo controle, ou aparência de controle que temos em nossa vida. Esse homem não terá nem funeral digno. O corpo dele será pisoteado, porque está numa guerra. Morreu, pronto, o exército está avançando. Está lá, é pisoteado.
Precisamos continuar conquistando. Os mortos que fiquem para trás, depois vem aí, alguém reúne todos e joga aí numa vala comum. Lembre-se disso. Se você se acha tão no controle da sua vida, não, minha vida está toda planejadazinha, está toda controladazinha. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou esforçado. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso fazer isso. Se por um momento essa tentação bater em sua mente, lembre-se, eu não tenho controle nem do jeito que eu vou ser enterrado. Lembre-se disso. Você não tem controle nem do jeito que você vai ser enterrado. Nem o lugar onde vai ser enterrado. Você não tem esse controle. A morte pode chegar tão de repente para você, num lugar tão diferente do que você pretendia, que, puf, acabou. Lembre-se disso. Não temos controle sobre a nossa vida. Isso deve nos humilhar e nos levar a reconhecer que é Deus quem manda em nossa vida. Ele não terá controle sobre os seus herdeiros. Ele não será reunido na sepultura com as outras pessoas. A descendência dele não será nomeada. E aí no verso 21 é dito: preparem a matança para os seus filhos. Porque ele não tem controle. Muitas vezes as pessoas, fazem aí, não, quando eu morrer, fulano fica com isso, Beltrano fica com aquilo, Cicrano fica com aquilo outro. E normalmente os reis, aqui estamos tratando de um rei, ele faria isso. O meu herdeiro será fulano. É dito, não, nem os seus herdeiros vão sobreviver. Os seus herdeiros também vão morrer. Os seus herdeiros também vão para o matadouro. E a ideia é essa. Aqui Isaías não está condenando fazer testamento, não é nada disso. O que ele está expressando com esse poema é: você não tem controle sobre o seu futuro. Você não tem controle sobre com quem suas propriedades vão ficar. Você não tem controle sobre as suas conquistas. Você não tem esse controle. Quando a morte chegar, fica aí. E aí? Você garante que são os seus filhos mesmo que vão herdar? Quem é que garante isso? Esse é um desejo. Esse é o que acontece naturalmente. Mas isso não é 100% garantido. No caso desse rei, os filhos seriam mortos. E era o que acontecia, quando uma dinastia era derrubada, quando o rei de uma dinastia era derrubada, que chegava um outro reino, o que fazia com os filhos daquela dinastia derrubada? Matava todos, que é para não deixar nenhum descendente, para não ficar tendo ideia aí de querer voltar à dinastia do pai. Então mata todo mundo, era uma prática comum. E Isaías está expressando o que acontecia naquela época, para que não se levantem e encham a terra de novo, e construam cidades de novo. Não, vai morrer tudo. Não vai sobrar nem nome, nem sobreviventes, nem nome. Ele não vai entrar nem para a história. Os registros históricos não tratarão desse rei. Ele foi tão grande, tão poderoso, humilhou tanta gente, oprimiu tanta gente, conquistou tanto, mas nem lembrança vai ficar. Nem registro vai ficar. A morte é isso. A gente pode controlar nossa lembrança, ou a lembrança que fica de nós depois que morrermos? Pode. Eu posso garantir que vocês vão lembrar de mim? Posso garantir, lembra a palavra, eu posso garantir isso? Não posso. Eu posso desejar, certo? Mas garantir, lembrem de mim. De vez em quando mencionem o meu nome depois que eu morrer. Eu posso desejar, mas garantir? Quem é que pode? Ninguém. De repente é esquecido. Surge uma outra geração que nem lembra. É o que o poema expressa. A morte é o fim de todo controle. A morte expressa a realidade de que nós não controlamos nem a lembrança que vai ficar de nós. Nem isso nós controlamos. Não terá funeral digno, não terá herdeiros,
não terá descendência, não terá um nome na história, tudo que conquistou ficará em desolação, todo projeto de autoexaltação acaba. Lembre-se disso. Todo projeto de ser alguém encontra seu fim na morte. Acaba com a morte. Tudo que se sonha, todas as esperanças terminam com a morte. Só há uma coisa que vai ficar: a palavra do Senhor. Aí nos versículos finais, versos 22 e 23, veja quantas vezes, aqui na minha versão atualizada, aparece a expressão diz o Senhor, ou diz o Senhor dos exércitos, 3 vezes. Como disse o Estênio Márcios numa de suas canções, só a palavra do Senhor permanece para sempre. A única palavra que de fato domina, a única palavra que de fato manda, os únicos planos que de fato permanecem, superam, vencem a morte, são os planos do Senhor dos Exércitos. Ele sim é o manda-chuva. Ele sim é o dominante. Ele sim é o soberano. Ele permite que reis nesta terra, poderes nesta terra se levantem. Mas ele também planeja o fim destes poderes. E quando esses poderes agem com arrogância contra ele, se colocando contra ele, sendo antagonistas dele, o fim é esse aqui. O fim é esse aqui. Desolação total, sofrimento total, perda total. A palavra dele tem dito, a palavra dele vai permanecer. 2 destinos. O destino do povo de Deus, ser restaurado e desfrutar do descanso. Longe das maldições do pecado, longe de tudo que o pecado causou, no paraíso restaurado por Deus. E o destino dos que se colocam contra Deus, daqueles que se opõem a Deus, daqueles que se acham autossuficientes, que arrogantemente pretendem viver suas vidas sem levar Deus em consideração, sem se comportar como súditos e servos de Deus. Lembre, a morte não é o fim do sofrimento para aqueles que se colocam contra Deus. É o fim de suas atividades na terra, mas não é o fim do sofrimento. Para aqueles que se colocam contra Deus, a morte não é o fim do seu sofrimento. Finda-se as atividades terrenas, mas o sofrimento continua. A morte não é um sono inconsciente, em que a pessoa não lembra de nada, fica como que dormindo, nem sonhar sonha, não. Depois de morto, há consciência. As pessoas lembram, as pessoas reconhecem, as pessoas se identificam. Em outras palavras, depois da morte a gente continua sendo o que a gente é, em certo sentido. Lembra do que Jesus falou sobre o rico e Lázaro? O rico continuava sendo rico. Lembra disso? Manda Lázaro. Quem é você para dizer manda Lázaro? Manda Lázaro molhar aí o dedo e botar na minha língua. Manda Lázaro ir lá em casa pregar para os meus irmãos. Mas quem você pensa que é, rapaz, para estar dizendo manda Lázaro? Para mim isso mostra que os hábitos pecaminosos, arrogantes, contraídos aqui na terra, ainda ilusoriamente permanecem no mundo dos mortos. Somente o poder de Cristo transforma.
Somente o poder de Cristo vence a arrogância, vence o orgulho que habita em nós. Nós não perdemos nossa identidade pessoal na morte. Ainda continuamos sendo nós, ou transformados pela graça para morar com Deus, ou reafirmados no pecado para sofrer as consequências dele. Só há dois destinos. A morte também é a perda dos poderes e prazeres desta vida. Todo poder, todo controle, todo prazer que desfrutamos aqui encontram seu fim na morte. É uma existência de sombra. A morte é a perda de todo controle. A única maneira de você garantir um futuro restaurado depois da morte é aceitando e seguindo o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele descendente de Judá, descendente de Israel, prometido, até prometido no próprio livro de Isaías, a raiz, o descendente da raiz de Davi, o descendente de Davi, o renovo, que veio a este mundo, pagou o preço dos nossos pecados na cruz, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Somente seguindo Jesus, você será restaurado com o povo de Deus. Se você não seguir a Jesus, o seu destino será semelhante ao do rei da Babilônia. Qual será o seu destino depois da morte? Amém.